Bom dia, vocês estão me ouvindo? Hein? Tudo tranquilo? Tá ouvindo? O som tá bom? Tá, o som tá bom, tá ouvindo? Então, amém. Vamos orar para não ter muitas delongas. Hoje a Márcia, ela deixou aí, né, a tela. Ela está aí numa consulta, mas ela está nos acompanhando. Então, louvado seja o Senhor por esta oportunidade, pela nossa vida e tudo para a sua glória. E que Deus, que vocês continuem lembrando que a Renata ainda está no hospital. Às vezes ela não vai poder aparecer aqui devido entra e sai, né, no quarto das enfermeiras ou medicação. Mas eu creio, ela já está curada em nome de Jesus. Só tem que seguir alguns protocolos e vai ter um exame hoje. Depois ela vai falar com vocês. Então vamos orar e eu já vou orar e depois nós finalizamos. Eu peço outra pessoa para orar. Amém? Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais esse dia. Obrigado porque o dom da existência visitou cada uma dessas mulheres. Obrigado pela fauna, pela flora. Obrigado pelo equilíbrio desse planeta. Obrigado, Senhor, porque nós estamos sim usufruindo desta graça. Nós estamos, Senhor, aqui porque cremos em Cristocêntrico. Nós estamos aqui porque sabemos que toda glória é para ti. Senhor, nós sabemos que o Senhor criou, nos formou para a sua glória. Obrigada, Senhor. E eu peço, como eu aprendi em Efésios 1,17, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, me dê para cada uma dessas mulheres sabedoria, revelação no seu pleno conhecimento. Nós estamos aqui na mesa e nós queremos, Senhor, ouvir o que o Senhor tem para nós. Senhor, qual é essa advertência, esse alerta para esses últimos dias? E há poder no teu sangue. Tu sabe o que eu preciso, o que cada uma dessas mulheres precisa para esse dia. E nós cremos, Senhor, tua presença é real. Nós queremos sim sentar à mesa, nós queremos comer a melhor porção que o Senhor separou para nós hoje. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, nós precisamos de Ti para essa terça-feira, todos os dias, nos ajuda, Senhor, a nos apropriar, sim, verdadeiramente da Tua palavra, ela é autoridade na nossa vida. Em nome de Jesus, nós cremos. Amém. Amém. Estamos aí chegando no final do ano, né? Então, até o final do ano, quem vai estar aí terminando o devocional abaixo, né, da graça de Deus, da soberania divina, a Priscila vai estar. E vamos depois sentar à mesa e conversar um pouquinho. O que podemos fazer 2025 sobre os temas, né? Para a gente abordar no devocional, leitura bíblica, algum livro, e assim vai. Eu queria lembrá-las, e Deus tocou muito ao meu coração, que vocês sempre que pegar a Bíblia para ler, leitura, livros de contexto religioso, ore antes. Ore Efésios 1,17. Nós aprendemos isso, Deus falou muito, Senhor. Efésios 1,17 fala: Senhor, me dê sabedoria, me dê revelação no seu pleno conhecimento, que estamos vivendo uma era de espírito de engano. Estamos vivendo uma era de que a mentira se tornou confortável. Então, vamos pedir que o Espírito Santo venha nos aconselhe, traga sabedoria, traga revelação do alto, o conhecimento que vem de Deus somado com a nossa inteligência. E a palavra que nós terminamos 2024 é 1 Pedro 1:23. Deus lembrou também, eu tinha até esquecido, eu sei que está lá no nosso post. Deus continua apertando meu coração, queimando e dizendo: eu preciso ter a palavra viva aqui, queimando aqui no meu coração, tá bom? Então estamos sendo geradas de novo, todo dia.
geradas de novo pela palavra de Deus, essa palavra que nos aperfeiçoa, essa palavra que é o único que é a que pode nos salvar e nos purificar. Então vamos lá, sem delongas, né? Essa nova reforma, a reforma protestante, falou muito comigo, abriu meus olhos. Falou com vocês em termos de preconceito, em termos de cuidado, de alerta sobre o pentecostal, alerta sobre os dons. E também começou a me questionar. Eu questionei eu mesmo sobre a autoridade da palavra de Deus na minha vida, sobre somente pela fé. Eu não falo mais esse nível de fé, sobre os tipos de fé que nós aprendemos aqui, como é. E vocês viram, né? Eu não vou entrar muito, mas está gravado no canal da Márcia. Não vou dizer que fulano não tem fé ou fulano está em outro nível. Não vou dizer isso também. Agora nós vamos entrar, ressaltar algo aqui que Deus tem me incomodado mais de 5 anos. Vocês sabem que eu tenho falado muito sobre o Deus Espírito Santo, e eu li aquele livro e vou repetir novamente aqui. Tudo isso que está acontecendo, né, que nós vimos, o que está, né? Eu vou orar, estou orando que o Senhor tire de mim esse moralismo, essa teologia de prosperidade, sincretismo religioso, porque tudo isso quer o agnosticismo, quer, quer substituir a presença do Espírito Santo, as revelações do Deus Espírito Santo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E nós temos que chamar por ele, esperar por ele. Porque não vai ser tão, vai ser rápido. A gente ora ali, nós estamos aqui, cremos na obra através do Deus Espírito Santo, na presença da pessoa do Deus Espírito Santo, aquele que nos traz conselho, ele traz também a força, o poder, ele sustenta essa devoção nossa com Deus, e assim vamos caminhando. Sola gratia, somente a graça. Isso mexe no coração de vocês? Uma modernidade dentro da igreja. Nós estamos falando com as pessoas dentro da igreja. Hoje, os ensinamentos, não sei se vocês perceberam, a Suzana, todos aqui. Quando nós vamos para a igreja, hoje a pregação é para mim, para a igreja, de forma pedagógica, que eu venha assumir, valorizar a posição que Jesus nos colocou, a importância da salvação, a importância de ser de um reino inabalável e a importância de aplicar isso no meu dia a dia. Então, hoje, quando fala de graça, hoje eu sei dizer que eu estou usufruindo a graça. Mas 5 anos atrás, ou 10 anos, eu não usufruía dessa graça. Eu sabia que era lindo falar, vivendo na graça, caminhando na graça. Então eu preciso compreender isso. E a pergunta é: quais são os inimigos históricos contemporâneos hoje que combate muito a graça? Porque hoje, dentro da igreja, no âmbito religioso, banalizou muito isso. Vocês têm uma ideia? Eu não importava muito com isso, eu não sei se vocês hoje importam. Hoje eu estou importando quais são os inimigos que querem atacar os cinco sola. E lembrando que o pastor falou isso na pregação domingo. Nós estamos numa guerra. Nós somos soldados. E às vezes, quando está muito calmo, nós temos que estar muito preocupada. Porque o arraial lá do israelita, no Velho Testamento, fazia barulho, incomodava o seu inimigo. Então, nós temos que estar atento a isso. Vocês têm alguma sugestão para falar? Quais são esses inimigos que são antigraça dessa verdade? Porque hoje eu falo por mim, não sei se vocês já sentiram isso. Hoje, a maior parte do povo cristão não compreenderam a graça ainda. E a graça, o tamanho da porta da graça, e graças a Deus. Jesus veio, trouxe a paz, a reconciliação, nos levou de volta para Deus. Isso é muito importante. Mas graças a Deus, nós estamos aqui, porque é pela graça. Mas eu tenho que compreender quais são esses inimigos.
Eu tenho que ensinar também. Eu não vou cansar de dizer isso. Eu falo do pastor Aloysio. O pastor Aloysio, acusa muito ele, do tipo que ele ensina sobre salvação. Mas tem uma frase que ele fala, se a palavra for ensinada e sustentada, eu vou compreender o que é graça. Eu vou viver na graça, caminhar na graça, descansar na graça e vou submeter a este amor. Aí eu vou entender o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 6, capítulo 14 ao verso 18. Vocês querem aí dar uma sugestão, o que vocês acham hoje? Que vocês já perceberam quais são esses inimigos contemporâneos aí da graça? Eu queria ler um texto aqui, Neide, Pode ler, minha filha. em Tito, capítulo 2, versículo 11, fala assim: Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Aleluia. Eu Então, acho que quando eu nós. ouço, Pode falar, minha filha. e quando eu ouço sobre a graça, eu acredito na graça que não nos faz pecar. A graça que a gente tem um zelo pelo nome de Jesus Cristo, por tudo que ele nos ensina, por tudo que ele passou. Porque, assim, às vezes, eu vejo, né? Ah, porque hoje eu estou na graça, eu posso tudo, que está tudo certo. Você falando nesse ponto, né? No meu posicionamento, eu acho que, assim, a graça que eu acredito é essa. É a graça que não me faz entristecer o Espírito Santo, que não me faz pecar, que me faz querer estar mais perto do Senhor, dos ensinamentos dele, de ser a Bíblia que as pessoas estão lendo. Que às vezes tem muita gente que não vai ler esse livro aqui, mas vai ver as nossas ações. Então eu acredito que a minha ação reflete Cristo. Essa é a graça que eu acredito. Forte, e eu penso que nós temos que ler Tito mais. Ler Tito para nós mesmos, nos evangelizar. A linguagem da fé é a palavra de Deus. E carta viva, eu sou essa carta viva. Se eu estou vivendo na graça e caminhando na graça, as pessoas vão olhar para mim e vão estar desejosas também de viver na graça. E para viver na graça, eu não sou igual a todo mundo, eu não sou todo mundo. Ah, deixa de ser boba, todo mundo faz, ninguém tá vendo. Vibrando pelo posicionamento da Suzana. Amém, a Márcia colocou aqui. Então vamos lá, os inimigos. As pregações modernas desprezam a graça, a antigraça. A graça não é dada porque a gente crê. A graça é dada para que a gente possa crer. Então, novamente falando, precisamos entender educando. O que que Tito escreveu? O que que está falando aí? Educando um povo exclusivo, um povo zeloso. Jesus trouxe de volta o meu valor e o seu valor quando nós compreendemos sobre graça. Eu não sou qualquer pessoa, eu tenho um valor. Eu estou dentro da igreja pensando erroneamente. E o pecado entrou. Hoje, como diz minha mãe, é preciso saber, todo mundo acha que vai entrar no céu de colarinho bem folgado, esquecendo que Deus é santo, kadosh. Não tem como. Pecados mesmo, a pessoa peca e fala assim, não tem problema nenhum, e a gente sabe que a pessoa está no pecado. Nós não vamos aprofundar, que nós já sabemos como que está a situação bem visível hoje da pessoa, né? Que está, a pessoa que tem um Deus, né? Que tem Cristo, ela foi ensinada errado. Então, hoje, o maior inimigo é as pregações modernas e depois nós vamos à frente falando. Não podemos perder a essência da graça. E a Priscila falou isso sexta-feira, e eu quero falar também mais um pouquinho sobre a essência da graça.
eu não poderia deixar de dizer para vocês, desculpa, perdão, né? E depois eu falo sobre graça, porque eu fiquei sofrendo, porque eu não acordei dentro do horário, né? Depois eu falo sobre isso. E hoje, o que eu vi, não estou falando demais, se eu compreendo que eu estou vivendo na graça, a essência da graça é o perdão. Como que eu vou viver? E hoje os maiores problemas, nós não estamos buscando uma igreja perfeita, mas o que tem dentro da igreja são pessoas de mal umas com as outras, que não se suportam e que não perdoam, ou então que até sai da igreja. Então nós temos que compreender. Eu gosto muito de dizer essa palavra compreender, porque ela vai mais no profundo da essência. E a porta da graça, ela tá bem escancarada, né? Eu acho isso lindo, isso é maravilhoso, mas a porta, o tamanho da porta da justiça de Deus será igual, será do mesmo tamanho da graça. Então nós temos que trabalhar é com os cristãos mesmo, com os crentes. Para isso é pecado. Não, isso não pode. Ah, eu estou na graça. Vamos caminhando mais um pouco. A graça é sobre uma avaliação profunda de uma incapacidade do ser humano. A pregação moderna sempre enfatiza a capacidade do ser humano, por isso somos uma geração confusa. Então a graça, ela mostra para mim e para vocês a nossa incapacidade. Como que você está dando conta? Pela graça de Jesus Cristo. Nossa, como você suporta isso? Ah, eu já tinha chutado o balde. Aí só vem ver que você está rompendo em fé, que você está respeitando a sua posição de mulher do reino de Deus. Aí essa pessoa ela não compreende ver que você está vendo a sua incapacidade, você está dando glória a Deus e falando que é pela graça. Ela vem e fala, não. Aí ela vem e quer pregar, isso é dentro da igreja. Ela vem falar, não, você não pode fazer isso. Você já podia ter chutado o balde. Aí ela vem querer falar da sua força humana, sendo que na nossa vulnerabilidade o poder de Deus se aperfeiçoa. Ela vem sendo instruída pelo diabo para que você venha ser antigraça, para que você haja, né? Tenha a mentalidade da carne, não a mente do espírito, como diz Romanos capítulo 8. Então é isso que nós temos que compreender. Quando vem uma pregação enfatizando a capacidade do ser humano, igual tem uma pessoa que eu sigo no Instagram, ela fala assim: você pode se curar. Eu não gosto dessa fala. Vocês já viram isso? A autocura. Nós sabemos que temos a palavra de Deus, nós temos o profissional da saúde, nós temos Jesus, nós buscamos, né? Anda de mãos dadas. Se a gente tem aqui as raízes paternas, raiz materna, alguns traumas que nós passamos, eu sozinha eu estou começando aí, as pessoas vêm trazendo essa capacidade para o ser humano, a autocura. Você pode se curar. Invalida invalida a autoridade da palavra de Deus, invalida esse poder, né, a essência de estarmos aqui, o poder da unidade, da comunidade, que precisamos estar ligada na igreja, invalida também a ação do Deus Espírito Santo. Não sei se vocês já viram isso no Instagram. Então, hoje, se essas pregações elas começam a enfatizar a capacidade do ser humano, por isso hoje essa geração está confusa. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, porque no livro do pastor Luciano Subirá, a maravilhosa graça, a graça transformadora, fala que nós não somos guarda de ninguém. Nós estendemos a mão para resgatar as pessoas, jamais para acusar. Só que nós temos agora, nós compreendemos que a palavra, ela tem autoridade na nossa vida, a palavra de Deus, somente as escrituras. Então, eu prefiro, eu até li isso, está em Provérbios, fala. Não, eu li no livro ontem, que eu e meu pavio curto que a Renata me deu. Lá fala, eu prefiro ser ferida. Em Provérbios fala, com amor eu fui ferida. Então, se eu amo a Priscila e eu entendo graça, eu sei que a Priscila está pecando e está andando bem, deixa a vida me levar, eu vou ferir ela com amor, apresentando a palavra de Deus. Eu não vou ser compreensível. Ela mesma fala, a autora Elizabeth fala assim: eu não quero ninguém compreensivo comigo, não. Ah, eu te entendo, eu te entendo. Ai, olha, desculpa, voltando a falar, né? A pessoa chega, confessa um pecado para você, ela confessa que está errada, continua errada, e você fala, eu compreendo. Mas nós temos que ferir a pessoa, como diz, eu esqueci o autor, feriste-me com a tua palavra.
Provérbios fala, nós temos que apresentar a palavra e ferir ela com palavras de amor. E Elisa Beverly, isso é graça, ela deixa bem claro. Eu não quero que ninguém fica tendo muita compreensão comigo, me confortando. Eu quero que pessoa venha me ferir com amor, com a palavra e falar o que que eu estou errado, o que eu estou precisando ser mudada. Isso é graça. Quando eu preocupo com a Suzana, ela preocupa comigo. Ela não vai ser minha dona. Nós aprendemos, a graça não é ser guarda de ninguém, não ser dona, mas é ferir com palavra, ferir com amor. Depois eu trago a referência para vocês, é lá em Provérbios. A graça nunca foi, a graça nunca vai ser álibi para viver a vida que eu quero ou pecar. Romanos capítulo 6, do 14 ao 18. Onde existe graça, o pecado não pode dominar. Não tem como. Estamos debaixo da graça. Na graça, não tem como eu viver por si mesmo. Na graça, se hoje cada uma de vocês e eu estou entendendo o que é viver na graça, eu não tomo decisão por conta própria. Eu não vivo por mim mesmo. Nós temos um Senhor. A graça é o esvaziamento radical da nossa justiça. Eu acho que todo mundo já conhece isso. E é uma geração hoje, né? É de merecimento, de reivindicar, de justiça própria. A graça vem para dizer: você tem um Senhor. Não tem espaço para o orgulho. A graça e o orgulho são coisas incompatíveis. Lembrei também do nosso estudo do catecismo. Essência da graça é perdão. A graça e o orgulho são incompatíveis. Pensa numa mulher orgulhosa aqui. Sou eu. E como Deus tem me libertado. Mas somente através das escrituras. Somente o evangelho. E Deus, ele nos sonda, ele conhece a borrinha que tem no meu coração e no seu coração. Vocês lembram que eu escrevi sendo refinada para a sua glória? É porque o Senhor sabe ainda o que precisa ser limpado, arrancado daqui. Quanto orgulho. Eu sei. E o Senhor revela para mim. Então nós temos que compreender isso que distingue, né? O que que é usufruir, usufruir da graça é tomar posse. E quando eu tomo posse, eu entendo essa essência e libero o perdão. E aqui todas já contaram o testemunho de tanto que é doído liberar perdão por aquele, quando você tem razão, aquele que te agrediu, aquele que te ofendeu, aquele que te. Provérbios 27, a Priscila colocou aí, repreenda franca e melhor, isso mesmo. Depois nós colocamos lá no grupo, Priscila. Eu acho que eu li em outra versão. Então, todas nós sabemos o nível que nós fomos feridas, né? Um pecado imperdoado, uma falha imperdoada. Então, nós temos que compreender se hoje cada uma de vocês são mulheres diferentes. São mulheres que estão numa posição. A posição pode falar, porque foi Cristo que colocou cada uma aqui na posição de mulher do reino de Deus, posição de filha legítimas. Então nós compreendemos, não tem como. O orgulho é incompatível à graça. A essência da graça é perdão. Então eu terminei aqui sobre graça, vou agora falar só lhe deu glória. Mas antes de entrar, lembrando novamente, quando alguém vir falar de graça para vocês, ou quando fala comigo, e às vezes tem pessoas que repudiam a videira, porque a videira ela fala de graça, sim. Mas igual o pastor Luiz falou, o pastor Luiz falou, eu não consigo ficar acompanhando, monitorando cada um dos membros aqui, se eles estão pecando ou se eles estão andando uma vida irrepreensível. Ou eles estão sendo educados, vocês viram? Educado. Está ensinando. Não quer mudar, não quer melhorar, como diz o pastor, falou domingo. A gente está ensinando. O que que o apóstolo Paulo falou lá? Esqueci. Ó, fulano aí, você já advertiu, já ensinou. Tem tantas programação na igreja, tem estudo, tem palestra. Ele não quer mudar, não quer viver uma vida santa, não quer compreender o que é ser educado, zeloso e nessa caminhada na graça. O que que o apóstolo Paulo falou? Sei que nós não vamos dizer isso, né? Então vamos entregar ele para o capeta. Vocês lembram dessa parte que o apóstolo Paulo fala isso? É muito doído. Porque você está vendo a pessoa dentro da igreja antigraça.
ainda quer condenar as igrejas que estão ensinando. Hoje eu conheço pastores que são maravilhosos. Eles condenam quando fala de graça. Ah, não, ó, virou uma desgraça. Olha que ofensa. Então nós temos que combater, devemos falar para as pessoas, você não compreendeu o que é graça. Graça é se esvaziar radicalmente da sua justiça. É porque o que Graça, acontece? As pessoas, elas confundem a graça com a libertinagem, né? A graça, ela não te dá autorização para que você cometa erros ou que você peque. E nem que eu não sou vigia da vida do outro. A minha vida, eu tenho que preocupar com a minha vida e com o meu compromisso, o meu comportamento diante de Cristo. E quando eu entendo que a graça, que o Senhor ele fez algo tão grandioso, tão maravilhoso para com a minha vida, por que que eu vou é, querer viver em comportamentos que eu tinha anteriormente? verdade. Por que que eu vou querer ser a pessoa que aquele velho homem? Se eu entendo que o Senhor, eu não tenho nada por merecimento, eu não faço nada pela força do meu braço e eu dependo exclusivamente de Deus. Então, quando eu reconheço que sem Ele, de fato, tudo que eu tenho, porque Ele é bondoso e misericordioso, porque eu não sou capaz de fazer as coisas, de conquistar, no sentido de que a própria palavra fala que se você não cumpre uma das leis, você já está em condenação. Então, aí o Senhor ele vem para te mostrar exatamente isso, que nós não conseguimos cumprir. Por isso que ele veio. E essa é a essência da graça, porque nós não somos capazes de cumprir tudo, nós não somos seres perfeitos ali. Nós falhamos lá no início. E aí o Senhor, ele vem para unir de novo, para fazer novamente essa aliança que foi quebrada. E falar, filha, eu te amo, eu te perdoo. Então, se quando você entende que o Senhor fez tudo por você, por que que você vai desprezar esse amor? Por que que você vai desprezar esse favor, essa bondade? Reconhecer, Aí, eu tenho um Senhor, né, Priscila? Eu tenho um sim, Senhor na minha vida. sim, isso, aí vem a restituição daquilo que o inimigo ele rompeu na sua vida. Porque se eu não tenho a minha identidade firmada em Cristo, eu não me reconheço como filha. Se eu não me reconheço como filha, eu não entendo que eu tenho um pai que vai cuidar de mim. Então eu faço o quê? Aí vem as coisas do passado, eu vou continuar fazendo as coisas do passado. Verdade. Então, a graça, ela não. Aí vem a questão da justiça própria, quando eu falo bem assim, ah, mas fulano tá fazendo. Tá, o fulano tá fazendo, deixa o fulano para lá. O nosso problema é justamente esse, é olhar para o outro e não olhar para Cristo. Verdade. A gente tem a mania de estar nas igrejas e olhando o que o outro está fazendo. E Verdade. Deus, ele não fala para. Ele tira a trave que está no teu olho, tira o cisco que está no teu olho, porque da mesma forma que eu sou um ser imperfeito, o outro também é. Só que eu tenho a capacidade de olhar para as fraquezas do outro E e a não gente, entendo. pode falar. Sim. E aí eu não entendo que não que eu também sou, que eu também sou tão fraca assim e que a minha força, quem vai me aperfeiçoar nessa fraqueza, nessas debilidades, é o Espírito Santo. E se eu não pedir a presença dele na minha vida, não pedir o direcionamento dele, a gente vai sim. Agora, a diferença é que quem recebe, quem entende esse amor de Cristo, não quer dizer que você não peque. Nós somos seres, né, humanos, que nós pecamos. Só que esse pecar não é um pecar que assim, nossa, eu estou aqui na igreja, vou sair daqui e vou fazer algo errado. Eu já estou maquinando, estou pensando em fazer. É algo que acontece de uma forma, assim, é um deslize, porque você ira, você fala mal. Aqui não adianta ninguém falar assim, ah, eu nunca falei mal de ninguém, eu nunca Isso pensei mal chama de ninguém. pecado habitual. Eu estudei sobre isso. Depois nós vamos Sim, também mas aprofundar sobre e isso. nós Pecado fazemos. habitual é um hábito. Mas o pecado ele não pode ser um hábito. Pois é. Eu Mas entendo por ele como um isso, hábito, hábito é aquilo que eu repito. é, Então, é a questão de que quando pode acontecer? Pode. Você está dirigindo, alguém te fecha e você vai explodir ali na hora, às vezes. Mas não é algo que você está fazendo o dia inteiro, todos os dias.
É algo que pode vir a acontecer. Mas você também pode parar e, opa, Espírito Santo, traz paz aqui, traz calma aqui, porque eu preciso andar, eu tenho que ficar em paz. Então, assim, a justiça própria, no início eu falava que ela era uma muleta para as pessoas usar. Ah, mas você está com justiça própria. Ah, por quê? Todas as vezes que eu me sinto defraudada ou injustiçada, eu chamo quem? A justiça própria. Porque eu falo, ai, mas eu não faço e fulano está fazendo. Justiça própria, você está acusando o outro, mas se você não faz, glória a Deus e aleluia. O outro está fazendo, ora por ele para que Cristo alcance a vida dele. Então, Essa é a graça. a graça nos isenta de qualquer acusação. Exatamente. Sei que eu estou aqui, posso sim ter os pecados habituais, porque nós estamos aqui nessa terra, mas nós pedimos perdão ao Senhor, estamos de glória em glória sendo transformados. Então, naquele momento, foi o que aconteceu sexta-feira comigo. Eu cobro muito de mim, tem coisas aqui sobre o meu relacionamento. E eu falo, Senhor, eu quero ser mudada, transformada, porque a graça me isenta de qualquer acusação. Mas eu não posso continuar a ser a mesma e falar, eu sou assim, eu nasci assim. A graça nunca vai ser álibi para que eu, as rosas enraizada, viva a vida que queremos. Nós temos um Senhor. Aí Até porque, fechou até aqui, porque se senão você falta 10 minutos, teve, senão né? nós não termina. Sim, até porque quando a gente tem que ter mudança de atitude, tem que ter mudança de vida quando você tem Cristo. Verdade, verdade. E nós temos que Amém. ensinar sobre graça. Nós temos que ensinar sobre graça para essa geração que acha que a graça, e os até pastores, acha que agora a graça é permissível, é uma desgraça. Não é isso. E nós precisamos de ensinar o que é viver pela graça, caminhar pela graça. Eu tenho um Senhor. O A gente meu pastor é o precisa, meu governo. Pode falar, minha filha. a gente precisa muito olhar para Cristo. Se a Verdade. gente for analisar o que Cristo passou, da hora que ele já começa ali, quando Judas chega para ele chama Judas de amigo. Judas está indo ao encontro dele para traí-lo. E ele fala amigo. Ele chama, então assim, a gente tem um referencial maravilhoso. É claro que nós somos imperfeitas, mas a gente constantemente, pela graça de Cristo Jesus, é olhar para ele. Porque tudo que ele passou, ele foi espancado, foi esbofeteado, foi xingado, colocaram uma cruz para ele carregar, uma coroa, e o que que ele fez? Ele não fez nada. Ele foi abandonado pelos amigos dele. A gente lê o Pedro, quando Pedro nega Jesus, Jesus olha para Pedro e não condena ele, não. Pedro chora, os olhares dele se encontram e ele vê o amor de Jesus Cristo por ele, mesmo naquele momento. Então, assim, a nossa referência tem que ser Cristo. Verdade. Agora, essa questão assim, não somos perfeitos, né? Ah, me fechou no trânsito, tal. Nossa, meu Deus, o que que Jesus faria? Né? O que que Eu Jesus faria? gosto. A gente precisa perguntar isso assim constantemente. Mas eu entendo perfeitamente, nós não somos perfeitos, somos imperfeitos pregando uma palavra perfeita, que eu costumo dizer. E a Mas graça nos assim, o chama nosso para mudar, referencial né, o tempo Suzana? todo tem que ser Jesus, para a gente Verdade. seguir. E a graça nos chama para mudar. A Ivaneide de hoje, a Priscila, a Suzana, a Renata, a Raunita, a Renata, a Maria, a Érica, a Márcia, a Nilva, a graça nos chama para mudar. A Ivaneide de ontem não pode ser a mesma de hoje. Vamos lá para o Solidel Glória. Maravilhoso, né? Ficaria aqui o dia todo com vocês, só que eu tenho uns compromissos, vocês também, né? Solidel Glória. Qual é o maior inimigo contemporâneo? Tudo é para a sua glória. Nós aprendemos isso, né, no livro Mulheres do Reino. Fomos criada para a sua glória. Então, a glória é glorificar a Deus. O centro da vida do crente não é só promessa. O centro da vida do crente é a glória de Deus. Deus nos criou para a sua glória. Romanos 11, capítulo 36. Pois dele é por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória e para sempre. Amém. Olha o que Deus falou no meu coração nessa mensagem. Se eu começar a viver só no sentido de aquisições,
Não estou entendendo, só lhe deu glória. A promessa de Deus tem um papel muito importante para trazer esperança para o meu coração. Eu mesmo oro e falo, Senhor, lembra da promessa que o Senhor disse para mim. Senhor, o Senhor lembra do que o Senhor falou, o que foi ministrado na minha vida. Mas a Priscila ensinou que vai ter temporada de escassez, temporada de infertilidade, temporadas inférteis. E Eclesiastes fala: dias bons, glorifique o Senhor, dias ruins virão, respeite. Vou parar de glorificar a Deus? Porque o autor diz: tanto na minha vida e na minha morte, tudo é para a sua glória. Eu vou dizer algo. Meu sonho é ir para minha casa própria. Tem 20 anos que eu estou aqui. E eu estava igual Ana, né? Eu aprendi isso também. Jesus me chamava, oh glória, para sentar à mesa. Vem sentar à mesa, eu estou te preparando uma melhor porção. Não, Senhor, eu não vou. Eu estou triste, eu não fui para minha casa. Meu marido não te aceitou. Olha aqui a confusão que está minha casa. E ficava emburrada, porque eu queria a minha aquisição, a minha promessa. E eu não me permitia sentar à mesa e comer a melhor porção. E teve um momento que Ana foi lá, orou, não era nem para mim ter falado isso aqui. Ana orou ali, e o profeta falou: vai em paz, deu um an. Aí, quando falou: vai em paz, ela aceitou sentar à mesa. E o marido preparava a melhor porção e ela comeu a melhor porção. E a sua expressão, ela ficou uma mulher mais feliz, mais alegre. É isso que eu estou compreendendo. Em 20 anos aqui no fundo da casa do meu sogro, Deus quer sim ter uma promessa a mim para minha casa própria. Deus quer o sucesso para o empreendimento da Emilva. Deus quer o sucesso para Priscila, Racanderabá. Deus quer nos abençoar sim, mas Ele quer entender. Ele quer entender, eu estou só buscando isso para minha aquisição? Ou eu entendi que eu preciso dar glória a Ele? Toda a honra e toda a glória para Ele. Então a promessa traz esperança para o nosso coração, fortalece a nossa fé. Mas então a promessa é extraordinária. Ele, Jesus, está combatendo a ideia de que nós somos o centro. Esse é o maior inimigo contemporâneo e é o que as pregações modernas estão ensinando. É cristocêntrico. A glória é dele, mas está combatendo a ideia que eu sou o centro. Senhor, eu até li isso, estudei com a Priscila. Eu vou ficando, eu vou pedindo, Senhor, me dá, Senhor. Eu já entro na oração nessa posição, nesse estado, né, de pedinte. E eu aprendi. Será que eu vou ser sempre um pedinte, sendo que a própria Bíblia, ela me autoriza, ela me respalda, pedir, pedir, dar-se-vos-á. Mas o Senhor está falando, será que eu vou aproximar do Abba, do Pai, só nessa condição de pedinte? Ou eu vou ser parceira dele? Ou eu vou sentar aos pés desse Deus e falar, como é gostoso estar aqui. Como é gostoso entender que tudo foi feito para a sua glória. Ora, candeirama. Senhor, eu te louvo. Tudo é para a sua glória. Passaram-se 20 anos. Senhor, hoje eu não vendi nada, mas tudo é para a sua glória. Senhor, tá difícil no meu relacionamento, mas tudo é para a sua glória. Ah, mas você está muito conformada. Não, não é conformismo, é se submeter ao seu Senhor, submeter ao amor de Deus. Deixa eu correr aqui mais um pouquinho. Eu tenho que tirar essa ideia, né, de buscar Ele só por aquisição. Quando Deus é glorificado, quando é que Deus é glorificado na minha vida? Quando estamos satisfeitos nele. Quer dizer que eu passei uma longa temporada, um longo tempo insatisfeita com Deus. E C.S. Lewis, olha o que ele diz. Nosso maior prazer só pode ser encontrado quando perdemos nós mesmos na admiração do Criador. Vocês lembram? Quando eu fico aqui, eu contemplo, oro, vejo o céu, vejo as coisas, tiro foto, eu paro tudo, esvazio a minha mente, fico admirando a obra do Criador. Salmo 24, se não me engano. Tudo pertence a Ele, tudo é para sua glória, tudo é para Ele. Os inimigos do sol lhe deu glória, tenta deslocar esta glória para mim e para vocês. Existe dentro das igrejas os ladrões da glória. Encerro aqui e que vocês
possa compreender e estar satisfeito nele. Isso glorifica a Deus. Soli Christus, somente Cristo. Cristo é o suficiente. Cristo é o suficiente. Eu trago a referência para você também, para vocês que tocou muito ao meu coração. É tão difícil falar isso. Eu não vou dizer que isso é uma utopia, Ivaneirá, mas você tem 56 anos, é mais fácil. Cadê seu? Eu tenho muitos sonhos. Vocês não acham que é difícil eu falar isso? Eu chegar até Deus e falar, não, eu vou me policiar, eu quero ficar pertinho do Pai. Eu vou orar, glorificar Ele, tudo é para sua glória. Depois eu vou pedir. Eu começo a me policiar. Pensou se eu chegar perto da Suzana e só ter interesse de pedir a Suzana e não sentir o cheiro dela, curtir, né? Estar prazerosa na companhia dela, na companhia da Emilva. A pessoa, Emilva, você pode resolver isso aqui para mim? Emilva, lembrando, você me prometeu isso. Eu tento me policiar muito. Eu e a Emilva, nós vimos isso no catecismo também. Então, lembrando vocês aqui, é, glorificar Deus, eu estar satisfeita nele, eu buscar isso, ser sustentado pela obra do Espírito Santo. E quando falamos de somente Cristo, nós lembramos aqui de Lucas, capítulo 2, do 25 ao 38. Cristo é o suficiente. Vocês lembram do ancião, o nome Simeão? Simão, ele segurou Jesus no colo, e eu vou parafrasear agora. Ele falou: Eu tenho Cristo. Em outras versões fala isso. Eu tenho Cristo. Ele apresenta Jesus, ele esperava aquilo. Se eu não me engano, tinha uma promessa que ele viria. Aí eles foram apresentar Jesus no templo, aí o velhinho, o ancião, pegou Jesus e falou: Eu tenho Cristo. Vocês entendem isso? Olha só, tanto que está linkado. Somente a glória do solo, somente a glória para ele. Eu estar satisfeita nele glorifica a Deus. E quando eu afirmo que Cristo é suficiente, cristocêntrico, é quando eu falo, eu tenho a Cristo. Emil, as coisas não estão dando certo para você. Priscila, Renata, Raunita e tantas outras aqui, a Érica, a Márcia, a Suzana, para mim. Até agora, não deu certo. Eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo, isso é contentamento. Quando Cristo é o centro, é o contentamento, e o apóstolo Paulo nos ensina isso. Nossa preocupação não é a ausência de experiência ou milagre. Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que nós estamos pensando ou pedindo, de acordo com o poder dele que atua em nós. Mas a preocupação dos dias de hoje, com o pastor Léo, o mundo bíblico, esses 2 dias de congresso, olha o que eles falam. A nossa preocupação nesses dias é não existir pessoas, não existe ou não existir pessoas satisfeitas em Cristo. Vocês querem um exemplo de coração satisfeito? Eu aprendi também a cantar Salmo 23. Salmo 23, quando eu declaro aquilo, ele tem que estar nas minhas entranhas, porque o meu coração é satisfeito. Quais são os inimigos do solo Cristo, somente Cristo? É quando adicionamos qualquer outro mediador. E vocês sabem que existem pessoas que falam isso. Eu tenho Cristo, mas eu gosto da minha cervejinha. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Eu acredito em Cristo, mas eu sou budista. Ah, eu tenho Cristo, mas eu gosto de. Começa a igualar. E às vezes nós pegamos pessoas, nós já falamos sobre isso, igualamos, nós dependemos das pessoas, colocamos aquelas pessoas na posição de mediador. Correndo aqui, terminando, falta 2 minutos. Sole Cristo é uma dependência completa. Somente Cristo é uma dependência completa de todos os solos. Todos os solos estão em unidade, linkados nessa união perfeita, para que seja suficiente. É uma luta pela primazia de Cristo na igreja. Cristocêntrico. Tudo centrado em Jesus Cristo. Que nesses últimos dias, todas vocês aqui, porque Deus falou comigo, tem áreas da nossa vida que precisa ser renovada, mas eu tenho que ter essa posição, esse pensamento, essa mentalidade do Espírito Santo de que Cristo é o suficiente. Não que vamos ficar com a cabecinha no mundo da lua,
ou nas nuvens, nós estamos bem enraizadas. Nós sabemos o que queremos. Nós somos mulheres natural, mulheres racional e mulheres que buscamos o espiritual. E quem sustenta tudo isso é Deus, Espírito Santo. É o Espírito da verdade, o Espírito que santifica, o Espírito que purifica. Então, tudo isso que Deus está trazendo para essa modernidade, estamos entrando no 2025 nesse ano, é para que vocês lembrem que a primazia é Cristo na igreja, é Cristo no centro da sua vida, em todas as esferas. É tudo centrado em Cristo. Só lá Cristo, somente Cristo é uma revolução para que essa adoração seja cristocêntrica. Atos capítulo 4, eu encerro aqui. Você, eu, nós precisamos apresentar Cristo, o único Salvador. Esse é Jesus Cristo, ele é seu único Salvador. É isso que eu tenho para te oferecer. Eu não posso começar a oferecer para os meus familiares, para quem está no pecado mesmo e tá tudo bem. Qualquer momento eu peço perdão e eu estou na graça. Eu preciso falar: olha, Cristo quer te salvar. Cristo é o único Salvador. Eu tenho que começar nos meus vocabulários a apresentar Cristo como o único Salvador. E Cristo, ele veio aqui, ele retratou, foi Deus. A maior glória de Jesus Cristo aqui era o Pai nele. Então, qual que é a nossa maior glória aqui? Cristo nos completa. É Cristo sendo o centro. Então, eu termino aqui, finalizando. Essa geração está sendo avaliada, que é a geração que tem um rei na barriga. Presunçosa, acha que já entende tudo da história, não se preocupa com nada, porque já sabe tudo da história. E hoje a gente não estuda porque sabe tudo. Eu enfrentei essa dificuldade na igreja. Eu sempre vou na igreja, o Senhor me chama para acolher, abraçar mulheres, aí eu levo, eu vou com a palavra, com ensinamento, estrutura, eu estudo. Eu fui rejeitada. Mas isso não me mexe, não machuca, porque elas não querem. E o pastor Oliveira já falou isso. Nós estamos vivendo crentesque, nós somos os crentes hoje, os mais sabichão, nós sabemos tudo. Isso é perigoso. E o Douglas Gonçalves eu coloquei lá no Instagram. Esse é o nosso perigo, viu? De achar que sabemos tudo. Então, em nome de Jesus, eu encerro aqui que os cinco sola, que vocês possam pedir todos os dias nesse cotidiano que o espírito do engano está muito forte. Que venha com a verdade da palavra, que a palavra de Deus seja a autoridade na sua vida. E Cristo, o Cristo é suficiente para você. E que você possa dizer como aquele ancião, né? Eu tenho Cristo. E que nós possamos ser, sim, essas mulheres cartas vivas, mulheres educadas, educadas a zelar pela graça, mulheres zelosas, mulheres entendendo que tem um Senhor, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Olha tanto que é forte você dizer eu sou do meu amado, o Senhor é meu bom pastor. É um comprometimento. Amém? Encerrei aqui. Vou terminar, vou passar para Priscila. Alguém deseja falar mais? Falar para Priscila, não falar passar para Emilva, que a Emilva já dá um recado e ora por nós. Alguém deseja falar mais alguma coisa? Amém?